Boa tarde a todos. Agora teremos a palestra do mestre Matheus Barcelos. Ele é formado em Física Bacharelado aqui na FURG, tem mestrado pela UFPEL em Física e atualmente está terminando a graduação em Licenciatura em Física aqui na FURG também. Com a palavra. Bom, boa tarde a todos que estão aqui na sala e me assistindo. Como a Giovana comentou, eu sou um egresso aqui do curso de Física Bacharelado, então eu fiz 5 anos e 5 meses até de fato alcançar o diploma de bacharel em Física, e logo após me formar, fiquei uns 5 meses sem ter qualquer vínculo com nenhuma universidade. Eu entrei para o PPG de Física da UFPEL. Lá eu concluí o meu mestrado em 2024, mestrado em Física, e em paralelo a esse mestrado eu decidi retornar e fazer o curso de Física Licenciatura. Essa decisão vai estar corroborada um pouco na apresentação que eu vou mostrar aqui para vocês. Vai ser uma conversa onde eu vou dar algumas orientações gerais sobre esse curso, que é o curso de Física Licenciatura, e também comentar um pouco do porquê que, então, mesmo já tendo o diploma de bacharel em Física, eu decidi retornar e fazer isso em paralelo ao meu mestrado, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, vou começar falando ainda sobre mim, um pouco menos sobre o curso em si, mas eu sou vinculado desde esse ano ao Fênix, que é o curso pré-universitário popular, e eu mostro isso para vocês porque é uma oportunidade para vocês que estão na licenciatura visualizarem que nós temos esse projeto tão importante de educação popular aqui na universidade e que quase sempre faltam docentes de matemática e de física, tá? E mesmo sabendo dessa carência, tomando ciência disso, eu decidi participar desse projeto, né, e está sendo muito interessante. Desde o ponto de vista só da questão da educação popular, de fazer parte desse projeto, de fazer alguma diferença, né, para essas pessoas que não podem pagar por um curso pré-universitário, há também a possibilidade de adquirir um certificado muito importante, que é um certificado que pode ser utilizado depois para talvez virar um professor em cursinhos, tá? É uma coisa que, obviamente, vai ser bem vista se é essa a destinação que você almeja. Então, aqui tem uma foto. É interessante mostrar que eu faço uma parceria aqui com o colega também, uma trajetória parecida com a minha, que é o Henrique, né? Fez uma apresentação aqui também na semana acadêmica. E isso tudo é feito aqui numa sala do pavilhão 1, a 1205, onde às sextas-feiras a gente dá essas aulas de física, tá? Então é importante salientar isso. Vocês podem não ir sozinhos, porque nós dois já somos mestres. Então, para nós estarmos à frente disso é um pouco mais fácil. E fica difícil se vocês estão no começo do curso, que já existe uma sobrecarga, né? E até mesmo assim, reprovei, tenho que fazer de novo uma disciplina, tenho que estudar mais, tenho que aprender mais, e ainda em paralelo a isso, assumir uma responsabilidade que é dar toda semana uma aula de 1h30, né, no Fênix. Então é interessante pensar nessa possibilidade de fazer em duplas ou em trios, né, que está sendo possível. Então fica a primeira orientação interessante de ser utilizada para o curso de Física Licenciatura. Bom, e agora eu vou falar de outro projeto que eu faço parte, tá? Eu gosto de salientar que muitas coisas que eu vou mostrar aqui eu só vim a descobrir depois de concluir o bacharelado, então eu passei muitos anos sem nem saber da existência. Uma dessas coisas é o CCMAR, o Centro de Convívio de Jovens do Mar. Aqui é outra oportunidade que vocês podem visualizar como uma extensão para o curso de Física Licenciatura. O novo QSL, eu já estou no antigo QSL, mas o novo QSL exige bastante extensão. O CCMAR aqui é uma possibilidade. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens das aulas de física. Lá eu estou como professor de física e de matemática para os cursos de construção naval e movelaria. Eu sou professor de matemática num viés de reforço de matemática, e para o curso de proteção ambiental, cujo qual eu encerrei já as minhas aulas esse ano. Eu sou professor de física e também de matemática. Mas aí não é bem um viés de reforço, né? Aqui tem algumas imagens das minhas aulas
de física, onde eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas interessantes no que diz respeito a aulas com a ideia de trazer a experimentação da física. Essa imagem aqui é uma aula sobre o carbono 14, que a gente está falando um pouco sobre a questão do decaimento radioativo e a questão da datação de fósseis através desses métodos. Aqui tem uma pilha de Volta, de Alessandro Volta, que nós fizemos com moedas de 5 centavos e arruelas, tá? Para ligar um LED. Aqui a gente não conseguiu captar com a câmera o LED ligado, mas ele acendia, tá? E aqui uma aula onde a gente fez da temática sobre termologia, que é a construção de termômetros, tá? Então a gente usou aqui acho que são os Erlenmeyer, não me recordo o nome dessa parte dessa vidraria, acredito que seja, um canudinho e argila, e a gente conseguiu com o corante fazer vários termômetros e mostrar essa dinâmica da construção de um termômetro. Já eu chego porque que isso é importante, tá? Está sendo comentado. E aqui a última aula que nós fizemos sobre o ciclo da água, onde a gente trouxe um pouco da física de fluidos, um pouco da questão do diagrama de fase da água, tá? Então, a gente comentou um pouco sobre o diagrama de fase, a gente falou de algumas propriedades da água que são super importantes, como adesão, coesão e tensão superficial. Sobre tensão superficial, a gente fez também com moedinhas de 5 centavos, a gente gotejou aqui sobre a moeda, e a pergunta era quantas gotas caberiam em cima de uma moeda, né? Que os alunos precisariam responder. Foram feitos alguns chutes, né? O máximo que a gente conseguiu foi ali na faixa de 90 gotas, tá? Para justamente mostrar essa propriedade de gerar uma película que impede da água escoar, tá? Então aqui são algumas imagens só ilustrativas, tá? Para convidar vocês a conhecerem o laboratório chamado de Faber Sapiens do CCMAR. Esse laboratório aqui, ele foi financiado pelo Ministério Público do Trabalho, tá? E eu mostro eles para vocês por quê? Porque por ser financiado, financiamento público, todas as escolas aqui do município, eles podem utilizar esse laboratório, agendar e utilizar esse laboratório aqui para realizar aulas de física, biologia e química, ou de ciências em geral, né? Os alunos vão ter à disposição jalecos aqui. Ele está ainda em construção, né? Recém recebeu essa questão dos novos móveis. Os móveis foram feitos pelos alunos da movelaria, isso é muito interessante. E vocês podem visualizar o CCMAR deste ponto de vista, de talvez estar na escola, vocês estão fazendo o estágio docente e vocês querem dar uma aula de laboratório, vocês podem usar esse espaço. O CCMAR, a princípio, fornece o transporte dos alunos, né? E vocês podem pensar no CCMAR também como uma extensão, porque ele faz parte da Universidade Federal do Rio Grande. Então vocês podem sim entrar em contato com a secretaria ou com o coordenador pedagógico, que é o Gui, e propor algum projeto, estando nas licenciaturas, de fazer parte aqui do CCMAR, tá? Então fica uma dica, né, que eu realmente não conhecia antes, passei a conhecer, né, e o trabalho lá é muito legal. Bom, agora, de fato, entrando na questão desse manual de sobrevivência, né, para o curso de Física Licenciatura. Eu estou trazendo ilustrações feitas com o IA, tá? Que é esse rapaz aqui, que é o Bear Grylls, né? Ele ficou muito famoso por fazer guias de sobrevivência televisionados, né, serializados. Então vamos entender mais, tá, sobre essas dicas que eu trouxe para vocês hoje. Bom, falando sobre bibliografia, tá? Fugindo um pouco do convencional, pensando no estudante o perfil do estudante que chega aqui na FURG e que pode vir a ter, pode ser você, né, de ter dificuldade, de ter carência em questões de matemática, de física, eu indicaria começar com essa coleção, que é a coleção Tópicos de Física. Ela é uma coleção muito boa, que ela pode anteceder livros que costumam ser usados nas engenharias, que é o Halliday, por exemplo. Uma questão legal, assim, não tive física, não tive professor, ou tive muita dificuldade, é legal começar com essa coleção aqui, do Gualter, do Newton e do Elou, tá? E, em paralelo a isso, fazer uma física mais conceitual aqui, fazer um combo, tá? Que é com o livro aqui do Paul Hewitt, Física Conceitual, tá? É bem interessante fazer, se existe essa demanda, essa dificuldade, usar esses dois livros. Essa coleção aqui é a coleção que eu mesmo prefiro usar para preparar aulas no ensino médio, tá?
ela é bem interessante, mas dependendo da onde tu vai aplicar essa aula, pode ser que já fique mais obsoleto, tá? E é a coleção que a gente costuma usar como referência aqui para o Fênix também. Bom, aí a gente vai para assim, o livro que vocês precisam, de fato, como está na imagem do inicial da bibliografia. Essa coleção vocês vão utilizar para boa parte da física, tá? Se vocês são bem resolvidos com essa coleção aqui, certamente a física básica de vocês já foi questionado por uma senhorinha que, quando eu estava lendo aqui o Moisés volume 2, que o livro era de física básica, né? E eu disse que era um livro de graduação, né? Ele disse, não, está escrito física básica. Mas quem lê sabe que é um livro mais avançado, tá? Que vai exigir noções, por exemplo, de cálculo. Mas é um livro muito bom, né? Eu acho que, como eu falei, se estiver bem resolvido com essa coleção aqui, muito provavelmente, até as disciplinas mais avançadas do curso, tu vai se dar bem. Bom, agora vem uma questão pessoal minha, tá? Falando sobre as disciplinas de cálculo. Eu utilizei essas coleções, a coleção da Diva Fleming e da Miriam Gonçalves, tá? São professoras, eu acho que a Diva, ela é professora da UFSC, se eu não me engano, né? E eu utilizei essas coleções para até cálculo 3, tá? Cálculo de múltiplas variáveis, e eu me saí muito bem, né? Qual é o problema dessa coleção? Talvez a linguagem do matematiquês desses livros fique um pouco afaste o aluno, porque ele vai fazer todas as noções gerais. Supondo um subconjunto dos reais, blá blá blá, né? Se faz esse rigor, tá? Mas existem coleções ainda mais rigorosas que essas, como por exemplo a coleção do Guidorizi, né? Mas eu acho que assim, se o teu objetivo é passar bem nas disciplinas de cálculo, eu utilizaria esses dois livros, ou seja, se eu consigo fazer as questões desses livros, eu certamente vou fazer as questões que vão ser cobradas nas provas, tá? E é importante apontar, eu vou seguir falando de livros agora de matemática, que existem as apostilas dos professores. Então, é interessante usar uma coleção, né? Poderia ser essa que eu estou sugerindo, ou outra, e em conjunto a isso, as apostilas dos professores, que o desempenho tende a melhorar. Com o artifício hoje da inteligência artificial, eu acredito que essa parte do matematiquês, ou as dúvidas que podem surgir, podem ser facilmente sanadas quando vocês fazem uma leitura atenta e usam a IA como um assistente para decodificar algumas coisas que forem aparecendo no decorrer desses textos, tá? Então fica a indicação dos livros aqui de cálculo. Bom, agora, para a coleção no caso, para equações diferenciais, eu utilizei esses dois livros aqui, do Denis Ziel, né, G-Ziel, e do Michael R. Cullen. Eu acho que é uma coleção boa, tá? Eu realmente, já quando eu cheguei em equações diferenciais, o aluno que chega nessa disciplina já costuma ter algum tipo de algoritmo para lidar com essas disciplinas e acaba utilizando o material próprio do professor e já consegue alcançar as aprovações. Mas lembrando, quando nós estamos utilizando algumas apostilas, às vezes algumas coisas são retiradas ou são tratadas de uma maneira mais simplificada, né? Então, para ter uma boa leitura, assim, e para enfrentar, talvez, dependendo da sua área, né, questões que envolvam equações diferenciais, essa coleção aqui é boa para usar até mesmo depois de consulta. E agora, essa aqui é o combo também clássico, tá? Do Steinbruch e do Winterly, que é geometria analítica e álgebra linear. Acho que é uma boa coleção, acho que a maioria dos professores utilizam essa coleção. Ela é bem consolidada, tá? Dentro das bibliografias da área. E eu indicaria esses dois livros, foram os livros que eu utilizei. Estou procurando não colocar nenhuma bibliografia que eu não li ou não utilizei. Vou apontar quando tiver algo desse tipo. Bom, para eletromagnetismo, tá? Seja um ou dois, eu indico a coleção do Griffiths, tá? Eu acho que é um livro que ele dá a impressão que conversa com a gente conforme nós lemos, né? Parece mais uma conversa. E no mesmo sentido, quando você chega aqui, você precisa estar bem resolvido com a questão de cálculo diferencial integral. Se isso não acontecer, mesma coisa, você pode utilizar a inteligência artificial e fazer essa leitura aqui desses livros mais avançados, ficar mais
entendível, tá? E o livro aqui também, de mecânica clássica, que é um clássico, que é o Goldstein, tá? Eu acho que é um bom livro para fazer tanto mecânica clássica como mecânica analítica. Eu estou citando algumas disciplinas que estão fora do QSL da física licenciatura, mas mais para frente a gente entende por que eu estou fazendo isso, tá? Então vamos prosseguir aqui. Só deixa eu ver o tempo aqui, senão... como é que está? Passou pouco tempo. Bom, agora para as disciplinas aqui de... essa sim tem no QSL da física licenciatura, a disciplina de termodinâmica. Eu indico esse livro aqui, que é uma introdução à física térmica, ou Thermophysics, né, do Daniel Schroeder. Acho que essa é a maneira de pronunciar. Tá? É um bom livro, eu acho que aqui existem muitos livros de engenharia, tá? E eu acho que esse livro aqui ele, tende a fazer o serviço assim, do que tu precisa para fazer a termodinâmica de maneira bem feita. Eu gostei do passo a passo do sumário, eu utilizei ele só uma parte, já na parte final, porque eu estava fazendo a disciplina, fui procurar alguma bibliografia e eu utilizei a parte final dele, não a parte inicial, mas ele me parece um livro bom. Tá? E esse aqui sim é uma boa indicação, principalmente em uma alternativa a livros como, por exemplo, Salinas, é um livro que definitivamente eu não gosto, né? De um professor brasileiro, da USP, se eu não me engano. E eu prefiro utilizar esse aqui. Parece, quando nós lemos, por exemplo, esse livro que eu citei, o Salinas, ele utiliza muito do que está aqui, do Reif. Tá? Então, para a disciplina de mecânica e estatística, é um ótimo livro. Tá? Dá de utilizar, principalmente depois, até como consulta. Eu utilizei esse livro aqui como alternativa ao livro básico, que era o Salinas, no mestrado. Bom, agora saindo um pouco assim da curva, tá? Para as disciplinas de introdução à física quântica, eu coloco esses livros aqui do Oswaldo Pessoa Júnior, tá? São livros que não costumam ser utilizados, mas o interessante é, desde o ponto de vista da construção dos tópicos do sumário, mas também da maneira de como ele explica alguns conceitos. Ele procura utilizar analogias. Então, eu acho que quando a gente chega nesse ponto, já há também um estresse e um cansaço, né, da questão do curso, e eu acho que é interessante utilizar esse livro aqui para a coisa fluir mais tranquila nas disciplinas, tá? Obviamente vocês vão ter o livro base do professor, sempre é da escolha do professor, mas eu indicaria como alternativa esse livro aqui, Conceitos de Física, coleção, volume 1 e volume 2, do Oswaldo Pessoa Júnior, tá? Essa aqui foi uma indicação de um colega meu que está fazendo doutorado agora em Física, lá na UFPEL, e eu dei uma folhada e realmente acho que ele frisou essa questão de que, olha, esse professor explica usando analogias, isso é muito interessante, principalmente para quem não tem base. Agora, falando nas disciplinas, essas duas aqui, essa daqui tem no QSL, a outra não, tá? Da licenciatura. Estrutura da matéria, vocês podem utilizar a bibliografia base, né? Eu digo que é bom evitar o Weisberg, que o Weisberg eu acho um livro muito ruim, muito, assim, existem já outras alternativas àquele livro. E está aqui uma indicação para a estrutura da matéria, do Charles Kittel, tá? Introdução à Física do Estado Sólido. E o livro que eu indicaria tem em português, aqui eu achei a ilustração somente em inglês, que é Introdução à Mecânica Quântica, do David Griffiths, tá? Eu acho que é uma ótima também pedida pelo fato dele ser um autor que ele parece estar conversando contigo, e eu acho que se realmente tu se propõe a usar essa bibliografia como base e segui-la, a tendência é que tu vai entender muito desses tópicos que às vezes podem ser difíceis em mecânica quântica, tá? Serve para tanto mecânica quântica 1 ou 2, mas dependendo dos tópicos que vocês forem ver, pode ser que ele não fale sobre aquele tópico específico, aí sim consulta o professor e vê como tu pode lidar com isso. Bom, aqui eu pensei em mostrar, mas eu acho que para fluir melhor a apresentação, se alguém tiver dúvida eu posso mostrar depois, quem fizer algum comentário. A FURG tem um convênio aqui com a minha biblioteca, tá? Então, é bem interessante porque alguns livros, por mais que a gente consiga achar por métodos alternativos na internet, às vezes não existe essa alternativa disponível online,
né? E é interessante ver que a universidade, que é a FURG, ela tem essas opções para os seus alunos, que é usar a minha biblioteca, e vocês vão conseguir achar muitos títulos interessantes já digitalizados para usar na internet. Eu achei bem interessante o site, eu acho que ele é bem sólido, realmente dá de melhor do que abrir um PDF no Adobe Reader, né? Eu achei interessante. Então fica a dica, tá? Isso é outra coisa que eu só fui descobrir depois, né, que existia. E agora falar de uma temática que eu acho que, quando a gente fala em sobrevivência num curso geral, não só física e licenciatura, é falar sobre bolsa, tá? Então vou citar algumas alternativas aqui, não são todas, mas são as que eu, pelo menos, tenho alguma noção do que se trata. Bom, de maneira geral, sobre as que eu não vou falar aqui, vocês sempre têm que atualizar, nem que seja a cada 15 dias, o SINSC. Eu, enquanto aluno, eu usei muito pouco o SINSC, mas tudo é divulgado aqui. Tudo que diz respeito a eventos, bolsas, é divulgado aqui no sistema de inscrições, tá? Então vocês precisam ter o hábito de usar o SINSC. Faz, às vezes, toda a diferença tomar ciência de uma bolsa que não faz parte, às vezes, do teu instituto, né, de outro instituto, e sem isso tu não teria noção de que ela está sendo ofertada. Bom, agora falando talvez da melhor bolsa da licenciatura, que é o PIBID, tá? Que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, no qual eu faço parte. Tá? Bom, nossas reuniões do PIBID, tá? A ideia, de fato, do PIBID aqui é fazer inserções na escola em busca de produzir material didático, ajudar o professor da escola nessa ideia. Não é vou fazer parte do PIBID e vou dar aula. Não, não é essa a intenção. Né? A gente faz reuniões semanais com a intenção de fazer alguma contribuição à escola que é vinculada ao PIBID. Mais à frente eu já comento qual é essa escola. Bom, as nossas reuniões elas ficam localizadas no CIAMSIM, que é o Centro de Estudos Ambientais, Ciências e Matemática. Então aqui tem um mapa, né, para quem não conhece, eu também nunca fui lá fazendo parte do bacharelado, eu nem sabia onde ficava, só depois de entrar para a licenciatura eu descobri isso. Tá? Então aqui tem o CC, então saindo aqui do CC, vindo aqui, passando pela biblioteca, vai até o fim, até o ponto de ônibus, atravessa e chega no que seria o CIAMSIM, tá? E é aqui que a gente costuma se encontrar para fazer reuniões. E outros projetos da licenciatura também residem aqui nesses blocos da universidade. Então aqui tem uma foto nossa, tá? Esse aqui é o nosso professor, o coordenador do PIBID, professor Valmir Heckler. Temos aqui o professor vinculado à escola. Sempre que o PIBID está vinculado a uma escola, existe um professor. No caso da área da física, é o professor Edilson Torma. Tá? É com ele que nós trabalhamos na escola Carlos Loreia Pinto, que eu já falo a seguir. Tá? Então, nosso grupo aqui é pequeno, tá? Justamente pelo fato também de hoje em dia a gente ter uma grande evasão no curso e ter poucos alunos, tá? Mas a tendência é que é um fluxo contínuo, por isso que eu estou falando agora do PIBID. Por exemplo, eu sairei do PIBID ao fim do ano, pois esse é o meu último semestre. Então vai abrir uma vaga, certamente. Né? Então, quem tem interesse, considere ficar de olho no SINSC ou em contato com o professor Valmir, certo? Porque o interessante do PIBID, porque eu digo que seja a melhor bolsa, porque hoje recebe-se uma bolsa CAPES de R$600 e o vínculo com o PIBID é um pouco maior do que as outras bolsas, ou seja, quando o projeto se iniciou em novembro do ano passado, se eu não me engano, ou outubro, a vigência é de 2 anos. Então, são poucas as bolsas que te oferecem esse tempo grande de vínculo, né? E te dá alguma certa estabilidade, né? Saber que aquela bolsa vai estar ali, né? Por mais que sim, o projeto exija do aluno um certo compromisso, né? Ou seja, é necessário fazer as visitações na escola, é necessário comparecer em todas as reuniões que são localizadas na sexta-feira à tarde, né? E às vezes para alguma pessoa pode ser um impedimento. Então aqui tem a foto lá na escola, que é onde se entram os alunos, tá? Tá aqui o professor, as colegas aqui do PIBID e eu, tá? Só para ilustrar. E aqui tem uma fotografia
agora sim, realmente da frente da escola, que fica localizada na Coab 4, aqui perto da FURG. E por que eu trouxe a escola aqui? Tá? Vocês podem ver que muitas das coisas que eu estou trazendo tem reflexo na experiência que eu tive como aluno. E eu trouxe a escola aqui justamente porque essa é a escola que talvez forme mais alunos na questão do estágio docente. Tá? Só esse ano vão ter 4 alunos fazendo o estágio docente aqui na escola. Ano passado tiveram uma aluna. Né? Então, por que eu falo isso? Quando vocês chegarem lá no fim do QSL, na questão do estágio docente, vocês podem se deparar com a realidade que é muito difícil conseguir um estágio. Tá? Eu entrei em contato com pelo menos 4 escolas, eu tive muita dificuldade, em específico com uma escola no Cassino, e que realmente me ignorou. Né? Então, faço a propaganda aqui da Escola Carlos Lareia Pinto, que é super acessível, realizar o estágio com eles. Tá? Eu estou começando meu estágio mês que vem, já fiz as observações, então a expectativa é que vai correr tudo bem, como correu com os meus colegas, que já fizeram ou estão para fazer esse ano. Certo? Então fica a indicação de escola para estágio, uma coisa que pode vir a te ajudar, já ter isso bem esclarecido desde o começo. Bom, agora falando um pouco dessa bolsa aqui, que são os espaços de aprendizagem colaborativa do IMEF. É uma bolsa que eu fiz parte por 2 anos, né? Atuei também até durante a pandemia, numa modalidade virtual, que são bolsas destinadas a um espaço que não sei se eu coloquei foto, acho que não. Não. Que são espaços lá no pavilhão 2, acho que se mantém isso, né? Onde se dá monitorias de álgebra linear, geometria analítica, cálculo e física, todas as físicas básicas. E estatística, se eu não me engano. E probabilidade. A ideia aqui é que são bolsas que, vamos supor, você tem um bom desempenho nessas disciplinas, você pode mirar esse tipo de bolsa aqui de monitoria, desde o ponto de vista de fazer horas complementares até de ganhar uma bolsa. Tá? Mas vai depender, claro, do teu desempenho. Né? Então, eu fui muito bem em geometria e álgebra, mas não fui tão bem nas outras, aplica para geometria e álgebra, a monitoria. Tá? Eu fui monitor de cálculo. Né? Sempre quis ser o monitor de física aqui, mas sempre achei um pouco mais complicado de ser monitor de física, porque existe uma certa previsibilidade nas questões que aparecem em cálculo, mas existe uma imprevisibilidade nas questões de física. Né? Dependendo da questão, pode ser bem difícil de ajudar os alunos. Né? Mas fica a dica aqui do EAC. Acho que não tem muito mais o que falar. Se surgir alguma dúvida, eu posso esclarecer. Outra bolsa, para quem gosta de trabalhar com prototipagem, com robótica ou com tecnologia no ensino de física, também com o professor Valmir Heckler, tá? Que é o CIEF. O CIEF ele está em anexo ao CMSIM. Tá? Se vocês forem ao CMSIM, vocês vão conhecer o CIEF, que é a Comunidade de Indagação em Ensino de Física Interdisciplinar. Então, volta e meia está surgindo alguma bolsa aqui, alguma oportunidade, nem que seja como voluntário. Tá? Então, se essa é a tua intenção, trabalhar com ensino em tecnologia, as TICs, talvez seja interessante considerar visitar o CIEF. E tem também aqui, com um professor que encabeça isso, o professor Everaldo Arashiro, que é a ciência 3D. Né? Que hoje em dia acredito que esteja numa perspectiva mais de inclusão, de ensino inclusivo. Pelo que eu me recordo, não sei hoje, tinha a noção de fazer, por exemplo, apetrechos que pudessem ser compreendidos por pessoas com algum tipo de deficiência física, ou visual, e etc. Né? Mas é um projeto super interessante, trabalha com a impressão 3D e tecnologia, de certa forma. Né? Então fica a dica para quem também se interessa. Bom, aqui uma coisa que eu posso citar, tá? Que eu também vim a descobrir depois, né? Que é falar sobre a Secretaria de Município da Educação. Nós, como estudantes de Física Licenciatura, nós temos direito de participar do que seria um trabalho, uma bolsa, uma remuneração pelo município,
que é auxiliando, sendo os monitores da inclusão, né? Isso abre todos os anos. Esse vínculo pode ser de 2 anos, mas depende do teu grau. Vamos supor, meu grau é graduação. Posso fazer 2 anos como monitor da inclusão. Acabou. Fui para o mestrado, posso fazer mais 2 anos como monitor da inclusão e assim por diante, sucessivamente. Então é uma bolsa interessante que ela pode chegar na faixa dos R$800, que ela pode ser combada, ela pode ser somada a outra bolsa sem qualquer prejuízo que tu tiver na universidade. Vamos supor, faço parte do PIBID e recebo R$700. Faço parte dos monitores da inclusão, mais 800. Tá? Mas isso, obviamente, vai caber a ti decidir se tu pode cumprir com isso. Tá? Porque, pelo que eu lembro, tu vai ser monitor, tu vai ter que ficar uma manhã inteira na escola, uma tarde inteira na escola, ou o período da noite inteira na escola. Então, vai depender de como é que tu tá no curso, né? Com mais ou menos disciplinas. Mas fica a dica. E, finalizando essa ideia de opções, né, que são subsídios que nós recebemos para continuar estudando, é falar sobre os contratos temporários. Tá? Isso é uma coisa que eu também não tive ciência enquanto estudava bacharelado, que é uma vantagem que nós temos na licenciatura. A SEDUC vai lançar editais sempre que haver necessidade de preencher vagas nas escolas. E basta você, como aluno de Física Licenciatura, cursando pelo menos o 6º semestre, o 6º período do curso, é o suficiente para participar desses editais. Tá? Então, você pode virar professor do Estado via contrato temporário, seja de 1, 2 anos, e receber um salário integral, o previsto pelo Estado hoje. Tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante que daqui a pouco já pode ser mirada dependendo de onde tu está no curso, né? Desde cedo ou agora, percebendo que existe essa possibilidade. Então, fica a dica de estar atualizando isso aqui, está tudo no site da SEDUC, vocês podem acessar, é super fácil, SEDUC, contratos temporários, vocês vão conseguir encontrar. Tá? Então, isso é uma oportunidade que os estudantes da Física Licenciatura têm sobre os estudantes da Física Bacharelado. Bom, agora eu vou fazer um pequeno comentário aqui sobre eventos. Sendo bem discreto, tá? Falando sobre isso. Eu acho que você, como estudante de Física Licenciatura, 2 eventos que você não pode perder de maneira alguma é a MPU, aqui da FURG, inclusive os 2 que eu vou mostrar agora, eles estão, a MPU vai abrir as inscrições, eu acho que a CIEP já abriu, mas a MPU aqui, que é a Mostra de Produção Universitária, é uma coisa que tu tem que fazer, seja como ouvinte, seja como apresentador. Tá? Fazendo isso, você ganha um certificado de apresentação em congresso, tá? E de apresentar um resumo, de desenvolver um resumo expandido, que é algo que vai ser um critério importante mais à frente quando eu for falar de pós-graduação. E a CIEP, tá? A CIEP aqui costuma acontecer, acho que em outubro, né? E aqui costuma acontecer em novembro. Tá? A CIEP é mais ou menos uma MPU da UFPEL, tá? Que é a Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão. Tá? Ela é realizada em vários lugares diferentes, dependendo, porque a UFPEL é meio espalhada, né? Então o local pode variar. E outra indicação que eu acho que é super fácil de fazer um resumo expandido, isso também corroborar o trabalho com algum professor, seja inicial, ou já intermediário, ou já mais avançado, e aplicar para isso e ganhar farmar certificado, que é algo muito importante. E agora falando um pouco de pesquisa, tá? Para não me estourar no tempo, eu preferi remover algumas coisas. Eu ia fazer algumas demonstrações, mas eu vi que talvez ia ficar um pouco enfadonho. Então eu preferi não fazer. Então eu só vou comentar. Então, comentando aqui sobre o que há de mais quente na ciência acontecendo hoje, vai ser publicado aqui nesse repositório online que é o Archive. Tá? Eu estou lendo como se escreve. E aqui nós temos os chamados pré-prints. Vocês também podem publicar esses chamados pré-prints, contanto que sejam endossados. Esse processo de endossamento, ele ocorre quando alguém da área que vocês querem publicar vai ler o teu pré-print e vai não, tudo bem, está dentro do escopo da nossa área. Tá?
Então, se vocês querem procurar coisas que sejam mais recentes, talvez seja interessante tanto para publicar, tanto para pesquisar, usar o archivo. E agora falando de publicação em si, ou até mesmo para leitura, porque tem muita coisa interessante até que pode ajudar até no aprendizado em vocês enquanto estudantes. Que é falar sobre o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, é digamos assim, um meio que vocês têm de fazer uma publicação, enquanto ainda a nível de graduação, mirar aqui no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Também não conhecia, não sabia da existência até fazer parte da licenciatura. E, obviamente, talvez que mais chame a atenção é a revista da SBF, Sociedade Brasileira de Física, de Ensino de Física. Tá? Então, aqui também é uma revista interessante que vocês podem publicar e ganhar esse achievement de ter uma certificação, a publicação de um artigo científico, tá? Principalmente na área de ensino, que é onde eu tenho expectativas de quem está me assistindo tenha interesse em publicar. E agora falando de algumas ferramentas, tá? Eu acredito que, como o Feynman dizia, um bom físico é um físico que tem uma caixa de ferramentas, que ele saiba usar essas ferramentas que ele tem e pense em como usar, ou seja, daqui a pouco tu aprende uma coisa nova, é uma nova ferramenta que tu tem para tua caixa de ferramentas, tá? Então, fica aí essa questão em aberto. Bom, uma coisa que eu acho que de ferramenta, assim, do ponto de vista de pesquisa, tem que estar sempre atualizado aqui o teu currículo Lattes. Hoje em dia já existem outras alternativas surgindo no que se diz respeito de currículo científico, mas acho que o Lattes ele é utilizado para a maior parte das coisas, seja para tu conseguir uma bolsa, seja para tu ingressar na pós-graduação. Aqui tem uma alternativa ao famigerado Google Acadêmico, tá? Que é o Oasis BR. Aqui eu só conheci também quando eu vim para licenciatura, o professor Valmir Heckler me mostrou isso, tá? Mas aqui a gente tem um repositório da América Latina muito interessante, tá? Então, se vocês querem procurar trabalhos produzidos em espanhol ou majoritariamente em português, dá de achar aqui. Vamos supor, eu quero achar o trabalho que o meu orientador fez, provavelmente está nesse repositório. Mas é super interessante porque aqui tu consegue encontrar TCCs, dissertações e teses de estudantes aqui no Brasil, tá? Então, é um ponto de partida muito legal para se começar uma pesquisa. Usar o Oasis BR, ele tem todo um sistema de filtros que tu pode... às vezes é importante, né? Porque são 10 mil resultados e tu quer que seja mais enxuto, porque tu não vai conseguir ler 10 mil resultados. Então, tu faz um filtro inicial e ele tem esses mecanismos embutidos no próprio site. Então, é uma ferramenta que eu gostaria de ter conhecido, principalmente quando eu fiz o meu TCC, porque consultando, obviamente, descobrindo essa ferramenta, eu entrei e pesquisei sobre o meu assunto e vi que, de fato, teria me ajudado, né? Porque haviam dissertações e TCCs sobre o mesmo assunto e que era, até do ponto de vista didático, me ajudaria a escrever o meu TCC. Então, fica a dica aqui do Oasis BR. Aqui, por questão de organização, seria interessante mostrar todas as opções que essa ferramenta vai te oferecer, mas aqui só comentando, temos o Zotero, tá? Existe o Mendeley, que é uma alternativa ao Zotero, mas eu prefiro utilizar o Zotero, tá? É uma aplicação que tu pode baixar um software, ou tu pode usar no navegador, pelo que eu me recordo já é possível, que vai servir para tu se organizar na questão de, eu baixei 200 artigos, 20 TCCs, e quando tu joga o arquivo para cá, isso já é automatizado, já é gerado uma referência, as tuas anotações ficam salvas. Então, a critério de organização e também de leitura, porque é possível ler os artigos aqui dentro, eu indico essa ferramenta. Se você não usa, passe a considerar usar, se tu já está num nível de estar fazendo pesquisa em alguma área. E tem o Research Rabbit aqui, que seria interessante mostrar, mas a ideia aqui é que tu pode fazer um combo, tá? Com o Zotero e o Research Rabbit,
que tu importa, vamos supor, numa determinada pasta do Zotero eu tenho um conjunto de artigos que falam sobre a temática de energia e ensino de física. Quando eu importo essa pasta para cá, ele vai fazer um link e uma linha temporal de várias publicações desse assunto, vamos supor. Vai fazer uma linha do tempo fazendo links com autores que se cocitam. Então, quando estás pensando em trabalhar com essa parte de bibliometria, poderia se dizer assim, é interessante usar o Research Rabbit para fazer uma noção, assim, eu coletei alguns artigos, eu quero entender como é que está mais ou menos a área hoje. Seria interessante considerar o Research Rabbit, tá? É bem legal, bem potente essa ferramenta. Existem alternativas, como o próprio Bibliometrics, só que aí já usa a linguagem R, pode ser um pouco mais difícil, mas numa coisa mais, assim, pragmática, é uma opção interessante. E agora encerrando, tá? Falando da pós-graduação. O que eu vou falar agora, pessoal, é uma coisa super importante que é bom deixar salientado. Quando vocês pensam no diploma de vocês como física licenciatura, na verdade, ele é um diploma mais potente do que um diploma como físico bacharel. Não à toa, aqui eu estou explicando por que eu retornei e estou fazendo a física licenciatura. Do ponto de vista de mercado de trabalho, apenas a física licenciatura ela recebe um reconhecimento, né, para trabalhar na área de ensino. O bacharel já não é, de certa forma, não sei, reconhecido pelo mercado de trabalho. Mas podemos dizer assim, o que tu precisaria fazer para que o teu diploma de física licenciatura tenha o mesmo peso de um diploma de física bacharelado? É fazer algumas disciplinas que são consideradas específicas e complementares. Por que eu digo isso? Porque isso aconteceu quando eu passei a ler os editais. Tá? Então, se você não faz isso, passe a fazer já de antemão. Porque ter conhecimento de como funcionam os editais de mestrado e doutorado podem te ajudar a tu planejar melhor a tua carreira, a tua trajetória enquanto estudante acadêmico. Então aqui são as disciplinas específicas, tá? Teoria eletromagnética 1, ou equivalentes, tá? Aqui é um nome que eu peguei do edital da UFPEL, que eu já vou comentar agora. Teoria eletromagnética 1, mecânica geral, termodinâmica, mecânica quântica 1, modelos teóricos da física 1, que poderia ser um métodos matemáticos, tá? Métodos matemáticos 1, aqui no nosso QSL, tá? Então, se o teu interesse é terminar o curso com um maior leque de opções, é interessante considerar fazer essas disciplinas. Eu acredito que mecânica geral seria mecânica clássica, já está em equivalência, já tem no QSL, termodinâmica já tem, teoria eletromagnética já tem, mecânica quântica 1 e métodos matemáticos aqui não teria que fazer. E as disciplinas complementares, que seriam mecânica e estatística, não tem no QSL, mecânica quântica 2 não tem no QSL da física licenciatura, essa aqui também não tem, teoria eletromagnética 2, mecânica analítica e física do estado sólido que tem. Tá? Então, fazendo esse combo aqui, fazendo essas disciplinas, já pode pensar, preciso fazer algumas optativas na licenciatura, já considera talvez fazer essas disciplinas. Tá? Por isso que eu também trouxe algumas bibliografias que envolvem a bibliografia do QSL e do bacharel. Uma vez feito isso, o teu diploma vai estar em pé de igualdade com o diploma de bacharel na maior parte dos casos. E, obviamente, falando em pós-graduação, algo que se deve considerar fazer, principalmente se o local onde você vai querer aplicar exija a EUF. Existem locais que não exigem a EUF. Eu já vou comentar sobre isso. Que a EUF é o Exame Unificado de Pós-Graduações em Física. Então, é uma prova que tu faz, tu pode fazer ela em 2 períodos do ano, uma no início e outra no fim, que vai te dar uma pontuação para tu concorrer a editais. Então é uma coisa interessante a se considerar pensando em pós-graduação. Né? Bom, agora falando de alguns programas, tá? Uns PPGs. Aqui nós temos um mestrado aqui na FURG, para quem quer continuar na física, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Física, o PPG Física da FURG. Então é uma alternativa. Né? Em seguida, temos o PPGEC, que aí já voltado para o pessoal que
quer permanecer no ensino, aqui é bem amplo, tá? Porque aqui vai entrar alunos da biologia, da física, da química, né? Que é o programa de pós-graduação em ensino de ciências, tá? Então o PPGEC tem tanto mestrado como doutorado na área de ensino de ciências. É importante citar aqui que alguns editais para professor, eles só vão considerar o teu mestrado e o teu doutorado se forem em ensino. Se tu não tiver em ensino, esse mestrado, doutorado, ele não tem validade para aquele edital, tá? Aqui nós temos uma alternativa que eu vi alguns colegas, até da licenciatura, mirarem, que é o PPG-MC, que seria o de modelagem computacional, aqui da FURG. Então é uma alternativa, tem mestrado, tem doutorado. Aqui, aonde eu fiz, tá? O PPG Física lá da UFPEL. Aqui eu trago um comentário, tá? O mestrado, talvez seja o caso de vocês que estão na graduação, ele vai ser avaliado com 3 notas. Uma nota N1, coeficiente de rendimento, uma nota N2, que vai fazer a nota dessas disciplinas específicas, e uma nota N3, que é das disciplinas complementares. Então vai se somar tudo isso, mais uma nota de currículo. E aqui eu friso mais uma vez, é importante tomar conhecimento dos editais, porque senão pode acontecer o caso, que também aconteceu comigo, de tu terminar a tua graduação, vamos supor, né? O meu caso é que eu fiz muitas disciplinas, no final das contas, porque acabei sendo um pouco indeciso. Mas chega lá e tu percebe que tens uma nota de currículo que exige, por exemplo, participação em eventos e etc. E aquela nota tem um peso 4 de 40%, por exemplo. E aí tu não tem aquela nota. Isso pode prejudicar depois, lá na frente, de tu não conseguir uma bolsa CAPES, que hoje em dia a de mestrado é 2.200 e a 2.100, eu acho, algo assim. E a de doutorado 13.200. Essa sim, 13.200. Então fica a dica. Lá na UFPEL também tem o PPG MC, de modelagem matemática. Poderia botar mais um M aqui, acho que o deles é PPG MMC, de modelagem matemática computacional. Esse aqui que eu estou almejando fazer parte agora no doutorado. Eles abriram o primeiro edital de doutorado e eu me inscrevi, mas lá já tem um mestrado consolidado, tá? Então é outra alternativa, pensar na universidade vizinha aqui da gente, que é a UFPEL, e também oferta esse tipo de pós-graduação com bolsa. A bolsa não é garantida, mas a gente sabe que uma hora ela vem. E no mais, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Matheus. Alguém tem alguma pergunta aqui no chat?
Eu vou ler a mensagem do JT enquanto isso. Parabéns, Matheus. Gostei muito da apresentação. Se possível, encaminhe, por favor, suas sugestões de bibliografia no grupo geral dos estudantes. Tá certo, muito obrigado. Vou encaminhar sim, tá? Vou fazer uma listinha, uma planilhazinha e encaminho. Sim, a gente estava discutindo aqui, para quem quiser tomar ciência, é que o colega Marcos comentou, um bacharel poderia vir a tirar a minha vaga de professor numa escola? Tecnicamente, sim, se ele fizer o que nós conhecemos hoje como esses cursos de formação pedagógica que é ofertado em IFES ou universidades, né, que faz essa complementação pedagógica para um estudante bacharel estar habilitado a lecionar nas escolas de ensino municipal e estadual. Né. Existe essa opção. Né. Só que eu não sei exatamente se existe algum impedimento. Mais uma vez, se essa é a sua alternativa, leia muito bem os editais e veja se isso funciona para todos os casos ou só para alguns. Né. A princípio funciona. Complementando o que o Matheus acabou de falar, se vocês pegarem, por exemplo, o edital da Seduc, que saiu agora, ele, lá nas opções de quem pode se candidatar para determinada vaga, ele fala: bacharéis e tecnólogos podem se candidatar se tiverem feito um curso de formação pedagógica. Aí ele cita os dois, eu não sei como é que se fala, parecer, eu acho que é o nome, que foi publicado nos dois lá que vocês podem pesquisar, que declara a quantidade de horas que tem que ser esse curso de formação pedagógica e tem, obviamente, que ser validado. Tendo isso em mente, o bacharel, ele
tendo feito esse curso, ele pode sim se candidatar a concursos públicos para professor em escola. Aí vai ser questão do que eles vão pontuar nesse edital. Apresentou trabalho em pedagógica. Tá, o cara se formou em bacharel, mas publicou artigo na educação. Fez apresentações em projetos de educação. Fez mestrado no ensino. É uma possibilidade. Ele pode pontuar muito bem. E pode conseguir a vaga. Acaba sendo questão de quem for melhor no concurso. Isso parece, para muitos, assim, ele vai roubar minha vaga. Não é questão de roubar a vaga. Esse parecer foi publicado porque há uma falta de professores licenciados em física. A quantidade de licenciados que se forma. Muito obrigada, Greg. Tô zoando aqui o Greg, gente. Mas continuando, a quantidade de licenciados que se formam em escolas não é suficiente. A gente tem professor de matemática dando física, professor de biologia dando física, professor de história dando física. Sim, isso acontece. Então, querendo ou não, isso foi uma briga de aulas. Então, ali você comentou que o da licenciatura é um pouco superior. Em alguns técnicos, tipo, da FURG é o último que saiu aí, um edital para técnico na área da educação, aí só licenciando. Licenciando ganha ponto. Tem outros técnicos que é só bacharel. Acaba que, dependendo da condição, a gente meio que fica equiparado. Eu só tenho a concordar com o comentário aqui do Cami. É realmente isso, ficou um pouco de fora da minha apresentação. Interessante comentário. E ressalto que foi o que me... quando eu estava no mestrado, eles deram a sugestão para mim, por que tu não faz isso? Né? Um colega do mestrado fez isso lá no IF de Pelotas, por isso que eu faço esse comentário que tem nos IFs essa formação, e sim, na maior parte dos casos, o bacharel vai estar habilitado em pé de igualdade com um licenciando. Então, se você é bacharel e você quer estar habilitado para exercer as funções que um licenciado faria, você pode fazer esse curso de duração de 1 ano a 1 ano e meio, né? Mas como o Cami comentou, é bom sempre estar ciente dos editais, né? São coisas que podem ou não mudar com o tempo, então é bom sempre ficar ligado, né? No melhor dos casos é bom fazer os dois, né? Mas às vezes o tempo, né, para fazer a licenciatura pode ser algo que vai ser exigente. Aqui temos colegas como o Rodrigo que está assistindo, não conseguiu mandar. Ele mandou, estou visualizando. O Rodrigo está fazendo em paralelo, né, vai fazendo umas cadeiras da licenciatura. Quando ele se formar, basta que ele reingresse como portador de diploma e faça essas cadeiras específicas que faltaram e adquire o diploma também de licenciado. Tá? Mas sim, existe essa alternativa e ela é bastante eficaz de fazer essa formação complementar de licenciatura para um bacharel. E de fato, essas diferenças vão depender da tua trajetória, né? Se tendo uma trajetória mais rica, obviamente tu vai ter alguma vantagem sobre os demais estudantes, dependendo da onde tu quer aplicar essa tua expertise, essa tua experiência que tu adquiriu nesses anos enquanto estudante. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Até que enfim! Ufa! Já posso dar minhas palestrinhas. Tô zoando, gente. Não, eu só queria complementar o que o Matheus estava falando também da Escola Aurélia Pinto. Inclusive, eu estou fazendo uma disciplina de estágio com a professora Rafa, só que é uma disciplina do QSL novo da licenciatura, que antes o pessoal da licenciatura não tinha, que é uma disciplina de docência no ensino fundamental voltado para a área da física. E que eu acho interessante mencionar isso, porque já é uma forma de abrir mais ainda o leque de possibilidades de atuação do físico, né, do físico licenciado. Porque o que acontece é que a gente tem ensino de física no ensino fundamental, só que ele está imbuído ali nas cadeiras de ciência, ali no caso, para quem está vendo nos ensinos, os anos finais do ensino fundamental, né? E eu, no caso, eu tô tendo a possibilidade
de fazer o meu estágio numa turma de quinto ano. De quinto ano, ou seja, de ensino inicial. A escola. Não sei como é que as outras escolas se estariam abertas para isso, mas eu posso dizer, pela minha experiência, que o Loréa Pinto já tenha essa receptividade. Eu estou conseguindo fazer essa cadeira de estágio graças a essa possibilidade aí que o Loréa mencionou. Então, até para anos iniciais, né? Que é na parte ali de falar sobre a Terra, falar sobre sistema solar, essas coisas mais básicas, eu vou ter essa oportunidade. Show, Rodrigo. Eu faço comentário aqui que quem me manipulou para ir para o Loréa Pinto foi o Rodrigo. Tá? Ele fez toda essa propaganda e eu embaixo, tá? É verdade, é uma ótima escola para se fazer estágio, os professores são super atenciosos. E sim, é super interessante que o novo QSL ele te dá essa possibilidade de, para os ensinos fundamentais, atuar como professor de ciências, né? Seria, acho que hoje em dia se enquadraria nesse sentido. E é uma oportunidade de ter a experiência nessa área e saber que, seja biologia, química e física, acredito que todos podem atuar como professor de ciências a nível fundamental. Bom, um comentário que eu posso também fazer, né, que agora eu lembrei, só para ficar uma provocação, que eu escutei lá no CCMAR, né, que o professor disse em alto e bom tom, né, que professor é quem tem licenciatura, né, de que para valorizar essa formação, obviamente, uma formação de curto prazo vai ter suas deficiências, né, ela é expressa, né, mas não quer dizer que uma pessoa que faz todo também o ciclo da licenciatura vai ser um excelente educador, né, mas obviamente tenham em mente isso, só para ficar o comentário. Só fazer um comentário rapidão aqui, Matheus. Eu sei que essa reunião essa apresentação deve estar sendo gravada, mas já fica aí já a convocação para tu dar essa palestra para a Acolhida Cidadã do ano que vem. Já vai ser convocado. Cara, eu não vou estar na organização, provavelmente, mas eu já vou fazer com que tu apresente novamente isso na acolhida, porque esse conteúdo que tu abordou, toda essa elucidação das coisas que a universidade pode oferecer, não só o curso de física, eu acho muito massa, assim. Parabéns mesmo aí pela tua apresentação. Eu agradeço, eu sinto também a falta disso. Eu fui um estudante afetado por chegar na universidade e não ter um mapeamento de tudo as extensões daquilo que eu poderia fazer enquanto estudante, enquanto licenciado. Isso também afetou a minha saída da licenciatura. Eu entro em 2017 como licenciado em física e eu migro para o bacharel, sem saber que eu poderia ter continuado na licenciatura e não estaria aqui hoje, né? Teria só feito as cadeiras específicas do bacharelado para ficar elegível a fazer a mesma pós-graduação que eu fiz lá na UFPEL. E eu aceito sim estar presente. Eu acho que existem várias coisas que não foram faladas aqui, também pelo viés de ser politicamente correto, né? Ou seja, algumas coisas a gente fala em off, né? Para ser um manual de sobrevivência raiz mesmo, né? Mas fica algumas orientações gerais que eu acho que quem está assistindo, mesmo até os mais antigos no curso, eles vão achar interessante, né? Mas, obviamente, não falei sobre tudo. Aqui mesmo já saiu esse tópico da formação pedagógica, eu não comentei, e certamente outras coisas ficaram de fora, tá? Então, passando a palavra, só para não me estender muito, que eu falo bastante, Greg vai participar aqui. Opa. Primeiro, parabéns, Matheus, pela tua apresentação. Enquanto você estava apresentando, eu estava pegando já do que tu estava falando, baixando os aplicativos ali e tal, deixando nos favoritos para dar uma olhada depois. Tem coisa nova para dar uma olhada. Segundo que eu queria fazer uma pergunta para ajudar na discussão, mas ficou difícil pensar numa pergunta, porque tua apresentação foi bem, pegou bastantes tópicos, assim, não tem muito o que contribuir. Então eu pensei numa de um cunho um pouco mais pessoal, já que tu estava falando, pegando o gancho que tu falou agora. Tu estava falando da tua formação no bacharel, na licenciatura. Então, como tu já andou por esses dois lados da colina e tu se equilibra mais ou menos no meio, então você consegue observar as coisas
boas e ruins que cada lado tem a oferecer. Queria que tu falasse só rapidinho da tua experiência, do que tu viu de um lado da colina que não tem no outro e vice-versa, que você vê que uma coisa pode contribuir com a outra. Então, só falar um pouquinho dessa tua experiência pelos dois mundos. Os dois mundos, né? Sim, eu poderia fazer vários comentários aqui. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de falar sobre essas experiências que eu adquiri, seja enquanto bacharel, seja agora enquanto licenciando, já me formando. Eu não sei exatamente o que poderia tocar a todos aqui, mas eu acho que uma coisa que me chama a atenção muitas vezes é ser... bom, fica aqui de opinião pessoal, tá? Posso estar muito errado no que eu vou dizer agora, mas uma coisa que me chama a atenção é a questão de pragmatismo, sabe? Aonde tu quer chegar fazendo aquilo que tu decidiu? Tu tem que ter isso muito bem resolvido e entender os desafios que tu pode vir a enfrentar dependendo de N fatores, assim, de onde tu vem, tu tens um subsídio para continuar estudando, tu pode cair num caso onde, olha, me tornei bacharel, meu caso. No momento que eu fui para pós-graduação, foi de maneira assim, olha, eu preciso ter alguma fonte de renda, né? Ou seja, a bolsa do mestrado ela foi atrativa o suficiente para mim continuar fazendo pós-graduação para sobreviver, um critério de sobrevivência, muito mais do que um sonho que eu gostaria de fazer. Ou seja, quero ser um pesquisador. Então é bom pensar nessas questões, assim. Daqui a pouco essa questão de subsistência é uma coisa que pesa muito e tu tem que levar em consideração que essa bolsa pode não vir. Essa bolsa de pós-graduação pode não existir. Tu pode, por N fatores, chegar lá na frente e não tem bolsa. E a única opção que tu tem para seguir a tua carreira, às vezes, vai ser só fazer a pós-graduação. Então tu tens que tomar essas decisões com os pés no chão. Eu acho que quando eu trago essa apresentação e a minha experiência nos dois mundos seria isso. Assim, o que faltou talvez foi visualizar melhor, investir tempo conhecendo o curso em si, as possibilidades, como eu trouxe algumas aqui, né? E não ficar no escuro, né? E sempre tomar decisões dessa forma, tá? Eu digo isso porque, assim como o meu caso, o público-alvo aqui do curso acabam sendo pessoas de uma classe com dificuldades econômicas, né? Então, por isso que eu chamo a atenção a isso e é pensar no depois, né? Acabou a graduação, e agora, né? Então, chama atenção a isso. Eu ficaria assim, esses dois mundos, ou seja, o que vai talvez ser um fator de inflexão de eu for para um ou para outro, é esse pragmatismo. Ou seja, parar, olhar para si e ver o que de fato é aquilo que tu almeja. Que pode começar como um sonho, mas pode terminar numa situação onde tu tá sem bolsa e tu terminou um curso e agora, né? E tu precisa daquele subsídio. Coisas que me impactaram, né? Por isso que de cunho pessoal, estão dando uma declaração de cunho pessoal, né? Pode não ser assim para você, né? Não sei da tua história, mas chama a atenção que a tua história importa, né? Na hora de tomar essas decisões. É isso. Temos acho que uma última pergunta aqui do João Tiago. Vou ler aqui para vocês. Mas aproveito para fazer uma pergunta relacionada aos pré-universitários populares. Você acha que estudantes em semestres mais iniciais poderiam contribuir ou participar de alguma forma? Por exemplo, auxiliando os professores com resoluções de problemas ou mesmo uma monitoria, preparação de simulados? Olha, é isso que a gente almeja, né? Ou seja, acho que o Fênix está constantemente à procura de pessoas que se envolvam e façam com que o projeto cresça, né? Eu acho que os estudantes talvez teria que ser pensado de uma maneira de gerar uma certificação que poderia ser atrativa, porque obviamente a gente tem que pensar também, olha, o que eu estou ganhando com isso, né? A não ser da experiência, mas eu acho que para a física, por ser um tópico difícil também, às vezes a gente não tem maturidade, por exemplo, em mecânica newtoniana, e ir lá para frente falar sobre esse tópico pode ser um desafio muito grande.
né? Então, eu acho que isso sim deveria ser considerado. Eu pensaria em passar o bastão, né? Não sei se vou repetir a dose ano que vem, vou continuar, né? Mas eu acho que o Greg, ele é um dos coordenadores aqui que está presente na plateia, sabe disso, que é uma necessidade de a gente criar uma base ali no Fênix, né, de educadores, né? Porque muitas vezes acaba que os educadores, como eu vi o perfil deles desse ano, são educadores que já estão na pós-graduação, já têm alguma experiência na área, mas eu acho que seria muito mais transformador para estudantes em formação, porque imagina, tu vai fazer um estágio docente, aí tu já deu aulas no Fênix, tu já tem aulas, tu já tem aquela experiência enraizada em ti, e é um espaço assim que para mim, quando eu penso em professor, a sala de aula é um laboratório para ti. Então tu tem um presente, que é ter uma sala ali no pavilhão 1, só para ti, né? Ir lá e fazer o teu show, né? Ou seja, fazer aquilo que tu aprendeu, aplicar, é um presente muito grande, que nem sempre a gente tem espaços tão bem estruturados, um curso tão organizado como o Fênix para ir lá e aprender, né? Então, eu acho que assim, é um espaço de aprendizagem, seja para os alunos, seja para os professores, e eu acho que se tem alguém aqui que está vendo e se interessou, é bom entrar em contato, principalmente com o Greg, que é um dos coordenadores, tá? Então, eu acho que sim, só não saberia exatamente assim, dizer, o que um estudante poderia estar fazendo? Poderia sim estar auxiliando os professores, né? Ou daqui a pouco pensar em criar um repositório, ou seja, aqueles trabalhos que são feitos, por exemplo, por mim e pelo Henrique, eles são reciclados, eles são adaptados pelos estudantes de forma contínua ao próprio Fênix ganhar um arcabouço, um material didático que ele possa sempre consultar, né? Porque é uma coisa que a gente faz de forma gratuita, né? Com muito amor. E eu acho que seria uma alternativa, assim, né? Ou seja, trazer essa proximidade dos estudantes, daqui a pouco não para participar efetivamente e dar as aulas, mas ir lá assistir, ver como é que é, para ganhar essa confiança que às vezes não existe no começo do curso, né? Que o pior que pode acontecer é começar a dar as aulas e o aluno, não vou dar conta e abandona. E aí o curso fica sem professor, algo que é muito ruim, porque a gente precisa mostrar para a FURG que o projeto está dando frutos, né? Então, acho que fica aí o meu comentário. Bem, Matheus, obrigado. É justamente nesse sentido, né, a minha pergunta. Porque a pessoa vai lá, faz Física 1, cursa Física 1, passa em Física 1, mas não aprendeu a Física 1, né? Ele só vai aprender, vai sentir que aprendeu, sei lá, quando está terminando o mestrado, o doutorado. Você vai olhar para aquilo e vai dizer, caramba, hoje eu entendo isso aqui, posso fazer qualquer coisa. Então, a minha pergunta vai justamente nesse sentido, né? Ao encontro do que você falou. Como é que o estudante pode, ele vai ter que esperar entrar no mestrado para dar aula no Fênix? Não, né? E acaba que é esse o perfil, né? São egressos que já estão com experiência. Então, talvez iniciar, né, como projeto, é um projeto de extensão, é um programa de extensão, PAETS, acompanhando, auxiliando, claro, seria um projeto cuidado, né? Sei lá, um professor, um docente que elabore um projeto para, sei lá, estudar mecânica com os estudantes de primeiro ano, de segundo ano, né, que tenham também interesse não só em revisar, né, voltar ali para a Física 1 e compreender, resolver problemas, discutir física, né, e depois, se quiser ir lá para o PAETS, vai auxiliar o professor e, quem sabe, no último ano, no penúltimo ano já do curso, conseguir ter essa experiência vibrante aí que você mencionou, né? Então, acho que a minha pergunta que eu acho que tem que ser levada para os estudantes, né, e para o grupo, né, que dá aula aí no programa, seria interessante um projeto voltado para o programa, para o PAETS, né, que trabalhe os estudantes, né, a física, a mecânica, enfim, nos vários anos ali do ensino médio para o pré-universitário. Acho que é uma questão que acho que é interessante ser discutida, né? Não só aqui, né, no IMF, mas uma conversa do IMF com esse programa que é muito importante.
Sim, exatamente. Assim, respondendo uma pergunta de forma direta, o estudante que fez Física 1 e aprovou, ele é capacitado para ir lá na frente e ensinar mecânica? Não, eu acho que não. Eu acho que ele está muito. Ainda falta amadurecer muito para saber, para ter esse gás para ir lá na frente e lecionar. Porque a gente está trabalhando, por exemplo, no Fênix Mecânica, porque a gente vai nos tópicos que mais caem. A gente tem 1h30 apenas para lecionar por semana, então fica um pouco difícil, né, de falar sobre todos os tópicos da física. Mas eu acho que sim, é necessário o IMEF, né, um apoio, assim, uma movimentação do Instituto em tornar esse caminho, né, o estudante da física por Fênix uma coisa mais pavimentada, que hoje não existe, né? Por exemplo, é comentado, o Fênix existe, educação popular, mas não existe essa comunicação direta, pelo menos até onde eu sei, né, que poderia facilitar com que isso acontecesse. Eu acho que só do fato do estudante, ou seja, estar lá, né, até como tu comentou, assim, me ajudar a selecionar questões de simulados, seria ótimo. Né? Mas é necessário pensar até enquanto as possibilidades que hoje em dia existem no QSL, de talvez pensar nisso como uma extensão, e até para a questão de a gente não deixar feio, né? Ou seja, temos aqui o IMEF, vários estudantes de física, e uma coisa que, pelo que eu vi nos últimos tempos, é essa escassez, ou seja, é difícil achar um professor de matemática, é difícil achar um professor de física, né? E fica a pergunta, se eu e o Henrique nós sairmos ano que vem, quem fica? Né? Quem vai ser o substituto? Isso pode prejudicar o projeto como um todo, né? Ó, o projeto não oferece física, mas física é uma disciplina super importante para o Enem, né? Então, eu acho que é um espaço, assim, ou seja, é um potencial que não está sendo explorado. Eu concluiria dessa forma. Tem um potencial ali e aqui o IMEF não está conseguindo fazer essa ponte, né? E também o Fênix, né? Talvez de fazer essa ponte, né? Mas, obviamente, uma das dificuldades seria tomar esse pequeno cuidado de talvez não colocar aquele estudante no começo do curso no fogo, né? Ou seja, talvez não seja um passo interessante de colocá-lo imediatamente diante da turma para dar uma aula, porque eu acho que pode ser uma coisa arriscada, né? Mas não é que seja impossível, né? Só tem que pensar bem como é que vai ser esse passo. Não é tipo, tu vai lá, assume a aula, né? Usa o material do professor aqui, Matheus e Henrique, não seria algo legal, né? Mas eu acho que é possível. Eu acho que eu vejo esse potencial, sim. Eu acho que há de ser pensado, há de ser conversado, né? Meu nome é Rodrigo. Eu, quando entrei no primeiro semestre de Física, eu sou bacharel, hoje em dia eu estou na ênfase de Física Médica. Só que quando eu entrei já para a monitoria, no primeiro semestre. E basicamente o que eu fazia era, a Dinalva me passou as listas dela. Aí no primeiro semestre eu era monitor do pré-física, né? Eu resolvi o pré-física e aí pessoas que tinham dúvida do pré-física eu resolvia. No segundo semestre ela me passou as listas dela, eu resolvia as listas e eu ia lá e ajudava as pessoas com as listas. Em sala de aula sempre dava tempo das pessoas fazerem os exercícios e eu estava lá também para tirar dúvida. Eu acho que a fala que ele falou, que tipo assim, tu não pode botar o aluno para dar aula. Aí eu concordo. Tu faz Física 1, tu não tá apto a ensinar Física 1, na minha opinião. Mas eu acho que se tu é um licenciado, se tu tem interesse nisso, eu fiz o IF, né? No IF eu era monitor voluntário também, por isso também que provavelmente a Dinalva ela me deu essa oportunidade. Mas eu acho que se tu quer dar aula, eu acho que tu tem o quanto antes que adquirir essa experiência. Porque é uma coisa assim que, de fato, se tu não faz na prática, tu não consegue, tu não melhora. Tu precisa, se tu quer dar aula, tu tem que começar, entendeu? E é por isso que eu acho que tu começar na monitoria é um ótimo caminho. Tu vai lá, dá as monitorias, ajuda os alunos com as listas, e aí depois, no segundo ano, aí eu comecei a dar os aulões. Eu dava aulões de Física 1 e também de Física 2. Acompanhei, você sabe como é que é a monitoria, né? Não tem muito aluno. Eu acho que no total eu devo ter acompanhado no máximo, eu acho que foram 6, só que a gente fez basicamente tudo. A gente foi da Física 1 até a Física 3 e do cálculo também. A gente fez do cálculo 1 ao cálculo 3. Duas meninas da Oceano, a gente fez os 3 cálculos juntos.
Elas iam toda semana na monitoria. 2 alunos da engenharia mecânica, não sei se vocês conhecem, o Vitinho e o Nicolas, a gente também fez, eles são anual, né? A gente fez Física 1 e 2 anual, e nos aulões lá, e mais algumas pessoas que não iam a todas as monitorias, mas tem essas 4 que iam a todas. E eu digo assim, eu acho que muito importante uma pessoa licenciada participar das monitorias, se quer ter essa experiência, mas fez e dar aula não concordo também. Acho que esse tempo, esse 1 ano que eu dei de monitoria foi essencial para depois dar os aulões, essencial. Tu não tem como tu ter e ir direto, é difícil daí. Bom, perfeito, eu concordo contigo também e gostaria de dizer que essa questão do licenciado ele se expor à sala de aula é uma transformação abrupta, tá? Então, quando tu vai de fato atuar como professor, cara, tu vai errar bastante, né? Tu vai ter aulas assim medíocres, vai ter aulas ruins e algumas poucas aulas muito boas, mas são esses erros, esses acertos que vão te transformar enquanto professor. Então, essa exposição ela pode ser benéfica, se tu aguenta, seja a questão, ó, errei, a aula foi péssima, os alunos não se interessaram, ninguém entendeu nada, né? Mas às vezes, se tu tá no começo do curso, assim, tu tá tão inexperiente que o erro é iminente. Tu vai lá na frente só para errar. Então, talvez essa ideia de ser monitor, né? Tu tá ali, tu tá ajudando os alunos, tu tá participando do processo de aprendizagem desses alunos. Talvez no Fênix seja interessante. Às vezes a gente dá aulas ali no Fênix, onde a gente propõe um exercício do Enem, e os alunos tentam fazer. Só que às vezes não dá para atender a todos, ou seja, 10 minutos para resolver um problema. Então, ter talvez algum estudante que possa estar ali auxiliando os estudantes do Fênix seria super interessante, né? E de quebra participando daquele processo como um todo e talvez depois assumindo, aí sim, como professor. Mas sim, uma coisa que é perigosa é colocar esse aluno logo de cara na sala de aula. Eu também fui monitor e só o fato de ser monitor ali de cálculo quebrou muito gelo, assim, no contato com o estudante, de como trabalhar as dúvidas, até o teu linguajar, porque às vezes o que é claro para ti não é nem um pouco claro para o estudante. Então, eu acho que é isso. Tem o potencial ali. Daria de ser explorado, sim. É um espaço muito grande. Tem uma sala do pavilhão ali só para gente, do Fênix, que daria de ter estudantes, né? Qual é o empecilho? Porque é de noite, né? Então, às vezes, vem lá do cassino, que nem eu. Pode ser complicado, né? Mas nada que te impeça de estar ali participando. Bom, nós estamos abertos aí, podem chamar, a gente conversa e tudo bem. Só para responder pontualmente que o Rodrigo perguntou, sim, o PAETS, ele é, por definição, um projeto de extensão, ele é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. E eu acho que só para encerrar, porque a Giovana está bem nervosa já. Então tá, pessoal, eu acho que assim, o que fica evidente é que o meu manual aqui de sobrevivência ele tá incompleto, tá? Falta falar de muita coisa e a gente deixa isso para outra oportunidade. Valeu! Só para encerrar com o pessoal, quem está aqui presente tem uma lista de chamada. E obrigada, Matheus, pela palestra. Só mais uma coisa, completando, né? Aproveitando que foi citado o EAC. O EAC está com monitoria, inscrição para monitoria aberta agora, até dia 25, é pelo SINSC, então se inscrevam. Isso por hoje, agora teremos presencialmente uma oficina aqui. Tchau, pessoal, até amanhã.